Na unidade 3, a gente vai ver a comunicação mediada pelo intérprete de Libras na escola. O intérprete de Libras quem é? É aquele que transforma uma informação em português para Libras e vice-versa. Essas são as palavras de quadros de 2004. Então, o que esse intérprete faz? Ele traduz. Ele é um tradutor. Ele pode fazer isso de forma simultânea ou não, tá? E pode se traduzir na escrita também. Ele pode ter acesso a um texto escrito e traduzir para a língua sinalizada. Isso não é muito bem a prática, não. No normal acontece o quê? A gente geralmente, intérprete, a gente recebe a informação em português e passa para Libras. Recebe a informação em Libras e passa para português. Essa é uma atividade que, dependendo do tempo que se faça, se torna muito cansativo. É necessário chamar atenção para isso, porque as pessoas ainda não têm compreendido bem como é que é essa profissão, né? E aí ela é muito cansativa porque ela exige muito esforço físico para estar sinalizando e muito esforço cognitivo, né? Então, o interessante é que se tenha o revezamento de intérpretes. Então, uma situação em que a gente tem revezamento, o intérprete interpreta 20 minutos, o outro interpreta 20 minutos, depois troca novamente, né? E aí tem esse 20 minutos de trabalho e 20 minutos de descanso, alternando assim. É um código, é um profissional que atua respeitando um código de ética, que é elaborado pela FENES, está lá no site. Tá? Ele é muito importante para as interações em situação em que não tem só falantes de Libras, né? Em situações em que você tem o falante de Libras e o falante de língua oral. Como eles são falantes de línguas diferentes, é necessário a presença de intérprete. Seja lá em que situação for, se existe a presença do surdo dentro de um ambiente em que ele está com pessoas ouvintes não falantes de Libras, é necessária a presença do intérprete. Então chama a atenção que qualquer situação aí pode ser congresso, conferência, aula, conversas entre duas pessoas, por exemplo, consulta médica, audiência jurídica, por exemplo. E nesses setores, né, a gente não tem intérprete, mas precisamos ter. E é um direito garantido por lei para o surdo, né? Então, como é que dentro da sala de aula, como é que esse intérprete vai se portar? Ele vai se sentar num lugar o mais neutro possível, sem contraluz. Ele não pode ter contraluz, uma luz para frente do surdo, né, por trás dele, porque aí o surdo não vai conseguir prestar atenção muito bem. Tem um certo cuidado com a vestimenta, com adereços. Tudo isso está no código de ética, tá certo? E na sala de aula, ele precisa entender que a função dele é traduzir a fala do professor e dos alunos. Esses alunos podem ser os surdos ou podem ser os ouvintes. Então, o intérprete vai estar em sala de aula para traduzir todas as falas. Por isso que é tão necessário o revezamento, porque existem alguns intérpretes que algumas falas, por exemplo, dos alunos ele não interpreta, para ver se ele tem um tempinho para descansar. Só que o correto é, se um aluno levanta a mão e pergunta, ele tem que interpretar a pergunta do aluno. Então, vai ser uma situação em que ele precisa ficar o tempo todo prestando atenção às falas e traduzindo para Libras. Se o aluno surdo for perguntar, ele precisa ter muito cuidado nessa hora para ele interpretar o que o aluno surdo está perguntando para o professor. Não é ele quem vai fazer a pergunta ao professor. Então, o intérprete não pode fazer, às vezes, nem de aluno, nem de professor. Ele não pode parar uma interpretação para explicar o que o professor está querendo dizer. Se o aluno não entende, ele tem que levantar a mão e pedir e perguntar ao professor para que o professor explique novamente para que ele entenda. E aí o aluno está fazendo a função de aluno, o intérprete de intérprete e o professor de professor. Tá? Então, cada um tem seu papel na sala de aula. Geralmente a visão que se tem é que o intérprete vai lá para ajudar o professor. Mas, na verdade, ele não está lá para ajudar nas atividades pedagógicas. Ele não é uma espécie de monitor, ele é o intérprete e ele precisa estar a postos para interpretar sempre que alguém falar, seja de português para Libras ou de Libras para português. Então ele traduz também
Enunciados de atividade. Se pensa que o aluno, enquanto está fazendo a atividade, o intérprete não precisa atuar. Seria se o surdo soubesse a língua portuguesa, mas o surdo sente muita dificuldade em ler, interpretar os enunciados e conseguir escrever. Então o surdo sempre está recorrendo à ajuda do intérprete, já que muitas vezes os colegas dele não sabem Libras. Então ele auxilia aí nessas atividades nesse sentido, em ajudar a dizer o significado de uma palavra, em ajudar a interpretar uma sentença, mas não em responder às atividades do aluno. Essa é uma função do aluno. A comunicação do surdo em Libras na escola. Existe a diferença entre escola específica, sala de aula específica e escola regular, tá? Escola específica para surdos é aquela escola que só atende alunos surdos. Então, esse é um ambiente em que todas as pessoas precisam ser falantes. Não estou dizendo que isso acontece. Deve ser, tá? Todas as pessoas que trabalham nessa escola específica para surdos devem saber Libras, porque é uma escola específica para surdos. E se respeita o indivíduo, esse indivíduo como falante de Libras, o ideal é que todas as pessoas falem a língua dele, já que a intenção é atendê-lo. Na sala de aula específica é aquela sala de aula em que só tem surdos, mas nas demais salas de aulas da escola tem alunos ouvintes ou até mesmo com outras deficiências. Então, na escola específica, a comunicação é toda feita em Libras. Na sala específica também toda a comunicação é feita em Libras. A interação é toda diretamente com o aluno, o professor lá, ministra a sua aula toda em Libras. Não é? Então a comunicação ela é direta. Para isso, os professores precisam ser bilíngues. Em escolas específicas, todos os profissionais precisam ser bilíngues. Ou seja, saber a língua portuguesa e a Libras. Em escola regular de ensino, vai ter a presença do intérprete. Tá? Então, nem todo mundo é obrigado a saber Libras, mas é muito bom que todos saibam pelo menos o básico, para conversar com o surdo e o surdo poder ter maior possibilidade de interação com as pessoas e não ficar se limitando apenas a conversar com o intérprete ou com um ou dois surdos que estejam presentes. Que é o que acontece na maioria dos casos, assim como existem casos também que nem a presença do intérprete tem. A gente tem casos em que às vezes o intérprete não consegue interpretar tudo porque ele não tem a formação adequada, não tem experiência adequada. Tá? Então, na escola regular, tem-se a comunicação intermediada pelo intérprete na sala de aula e chama atenção para os outros setores também. Então, a atuação do intérprete na escola regular, ela não vai ser só dentro de sala de aula, porque existem momentos em que o aluno precisa falar, por exemplo, com a direção, fazendo uma solicitação, seja lá o que for. E aí, como a direção não tem fluência em Libras, exige-se a presença do intérprete. Então, o intérprete no ambiente escolar, sua atuação, em geral, tende-se a pensar que ela vai ser só no momento da aula, em sala de aula. No entanto, a experiência diz que não é bem assim. A sua atuação é bem maior. E a lei ainda exige que o intérprete atue ajudando os professores durante o planejamento, dando informações sobre surdez, sobre metodologias adequadas. Então, entende-se que existe uma formação muito maior desse intérprete, que seja um intérprete do setor educacional, de preferência, com formação em licenciatura. E aí a gente tem várias outras questões sobre essa comunicação que vocês vão poder aprofundar na leitura do livro. Ainda na unidade T3 tem a prática de comunicação em Libras. Aí já não vai ser mais trabalhado a Libras mostrando ponto a ponto, mas vai ser colocado uma figura, que é um texto não verbal, e a partir dele são formadas frases. Né? Então são frases vinculadas à figura, ao contexto da figura, tá certo? Então a partir daí, todo o vocabulário também escolhido para essa parte são relacionados ao contexto escolar, porque entende-se que estamos formando professores, tá? Então essa prática ela é contextualizada. Então nós vamos ter frases do tipo mochila, guarda, caderno, lápis e borracha.
tá certo? Então você vai ter esse sinal nessa seguinte ordem: mochila, guarda, caderno, lápis, borracha. Então você tem as figurinhas lá mostrando como é que faz o sinal, que você pode ver aí já aqui no vídeo essa primeira frase, assim como um exemplo, mas você vai ter várias outras, tá certo? Então você vai ter ela sinalizada e você vai ter ela escrita na ordem do português e na ordem da Libras. Lembrando que a ordem da Libras é diferenciada.